depois no finalzinho, depois eu abro a minha câmera aqui. Tá? Então, pessoal, eu sou formado em engenharia eletrônica de computadores, seria engenharia da computação hoje em dia, tá? Depois eu me formei em matemática na faculdade Claretiano, tenho pós-graduação em informática na UFPR e estou terminando uma pós-graduação em educação profissionalizante, bem na área que vocês... por isso que eu estou fazendo outra especialização exatamente na área que é para dar aula para vocês, bom, em geral, ok? Tá. Trabalhei mais de 15 anos na área de automação industrial, bastante focado em indústria automobilística, ok? Então, vamos ver alguns aspectos aqui assim, que a minha ideia hoje é fazer um paralelo entre a automação e o Arduino, ok? Tá. Pessoal, basicamente, depois desses slides, né, depois eu vou passar o link final aqui desses slides que eu vou compartilhar com vocês, né, a cada projetinho que eu for desenvolver agora aqui, pessoal, eu coloquei lá um QR Code, coloquei também o link, né, para quem depois também tiver interesse em acabar vendo exatamente o link, né, então eu vou passar esse material com base, pessoal, num site chamado Tinkercad. O Tinkercad, ele é desenvolvido pela AutoCAD, né? Ele é gratuito e ele só trabalha de forma online. Você não precisa instalar nada no seu computador. Então, quer dizer, é uma coisa super boa porque você precisa fazer de uma coisa de um lado para o outro. Dentro desse slide, também depois eu coloquei, eles têm um canal dentro do próprio YouTube mostrando várias e várias tarefas. Então, vou explorar um pouquinho o que é o Tinkercad, né? Como é que a gente trabalha com ele agora aqui. Ok? Tá? Então, eu tenho aqui a página do Tinkercad, onde no alto aqui, né? Eu vou dar uma ampliada aqui, né? Para a gente poder estar vendo agora aqui. Eu vou apertar aqui em entrar, né? E você já vê que de imediato, pessoal, ele já tem a opção para você entrar com o seu próprio Google, tá? Então, vou entrar aqui com o meu Google, eu já tenho a minha conta aqui no Tinkercad, né? A minha conta pessoal aqui. Tá. Na hora que a gente abrir o Tinkercad, né, eu tenho vários tipos de projetos que eu posso fazer. Hoje o nosso foco vai ser na parte de circuitos. Eu posso fazer desenhos em 3D, que vocês podem ver que tem até animação em cima disso daqui, né? E aqui a ideia é a gente trabalhar com circuitos. Ok? Então, eu tenho aqui a minha coleção de circuitos aqui gravada, né? Tem vários circuitos que eu acabei fazendo aqui assim, testados, né? E trabalhados. O que é legal do Tinkercad? Ele não somente monta o circuito, como nós vamos poder simular os circuitos. Ok? Tá. Então, o primeiro circuito que eu vou acabar pegando aqui dentro desse carinha aqui, já vou pegar aqui, ó, ele já vai chamar com o link. O que é bacana? Porque uma vez que eu criei um circuito, ele apareceu lá o meu nome, quem fez o circuito, quem montou o circuito, né? E na hora que você se cadastrar, você pode pegar o meu circuito para você editar o circuito do seu jeito. Então, criar uma nova versão do circuito que eu fiz. Se você não se cadastrar e você quiser apenas simular o circuito, ele vai simular o circuito para vocês aqui. Então, vou colocar uma coisa aqui, eu coloquei um circuito super básico, né? Que basicamente para a gente acender um LED, né? Já coloquei ele aqui na posição. Então, vou apertar iniciar a simulação, tá? O LED acabou acendendo bem fraquinho. Por que o LED acendeu bem fraquinho, pessoal? Tá? Então, eu estou aqui com o LED vermelho, que ele tinha que ter em torno de 2 volts, né? E ele só tem uma pilha de 1,5 volt. Tá? Ele não vai ter, uma pilha de 2,2, né? Ou 2 volts. Então, eu vou pegar aqui e vou colocar 2 pilhas. Então, 1,5 volt mais 1,5 volt, temos 3 volts. E vamos ver qual que vai ser o efeito da simulação. Ah lá, perfeito, pessoal. Se eu ligar aqui, a ideia é que eu queime o LED. Tá? Então, o professor João Carlos está assistindo aqui assim, então não façam isso dentro do laboratório, tá bom, pessoal? Bom, então o professor está ensinando aqui como queima o LED, mas como vocês adoram teimar aquilo que o professor fala, então vocês vão acabar colocando 3 volts para estar fazendo isso daqui. Okay? O correto, pessoal, quando eu fui montar um circuito desse aqui, que eu coloco um resistor,
e acerte a tensão dentro do nosso LED para que o LED acenda corretamente. Vamos ver isso aqui daqui a pouquinho. Bom, então vamos lá. Ok? Então, ó, o site chama tinkercad.com, né? Bom, mas você escrever Tinkercad aqui dentro do próprio Google aqui, ele acha facilmente. Ó, colocou Tinkercad lá. Já vai trazer o primeirão aqui, dizendo quando ó, foi lançado em 2011, né? E vem sendo atualizado muitas e muitas coisas. Ok? Vamos avançar aqui. Tá. Então, já vou montar agora aqui um circuitinho um pouquinho mais bem elaborado, né? Onde eu vou pegar uma bateria de 9 volts, né? Eu vou ligar ela numa protoboard, vou colocar aqui um botão, e é claro, né, pessoal, se com 3 volts eu queimava o LED, né? Então, se eu agora colocar 9, eu iria queimar o LED. Para garantir que eu não vou queimar o LED, né? Eu vou estar colocando agora aqui assim um resistor de 390 ohms, né? Então vamos abrir aqui o circuitinho agora aqui para vocês verem já o circuito. Bom, tá. Daqui a pouquinho eu vou montar um circuito com vocês, mas primeiro eu quero mostrar só para umas pequenas simulações, né? Então tá aqui o nosso circuito. Então vou apertar para iniciar a simulação. Não acontece nada porque eu tenho o botão. Se eu apertar aqui o botão, olha lá, acendi o LED. Pode ver que o LED acendeu mais forte do que aqui somente com uma pilha lá. Posso segurar aqui. Se a corrente tivesse muito alta, pessoal, ele apareceria uma exclamação aqui do lado, mostrando que a corrente está muito alta, o resistor está errado. Tá. Então, vamos fazer umas modificações nesse circuito aqui para vocês entenderem como é que a gente faz a montagem de um circuito. Tá? Primeira coisa, pessoal, se vocês perceberem aqui, vou dar um super zoom aqui, ó. Ok? É legal que ele dá um zoom e fica bem perfeito. Então, na que eu passar aqui, ó, o mouse, tá vendo que ele está mostrando para a gente toda a interligação dentro da protoboard? Então, já fica legal para a gente acabar entendendo como é que a gente faz as conexões dentro de uma protoboard. Se eu passar o mouse aqui em cima, olha lá, certo? As linhas da nossa protoboard, apesar que do jeito que ela está girada, parece que são colunas, né? Mas aí elas estão numeradas 1, 2, 3, 4, 5, né? São as linhas, depois temos as colunas A, B, C, D e E, né? Então eu posso pegar aqui de um ponto, ó, cliquei aqui, vou dar outro clique aqui e fiz a ligação. Aí, aqui eu posso escolher a cor do fio. Como eu estou utilizando, pessoal, o nosso negativo, então vou lá, vou colocar um fiozinho preto. Pronto, acabei de fazer uma ligação agora aqui, ok? Vou pegar esse resistor, ó, resistor coloquei 390, conforme está colocado lá no slide, vou dar um Ctrl+C, vou dar um Ctrl+V. Pronto, já tem um resistor aqui, prontinho, para a gente utilizar. Vou pegar esse fio aqui, ó, vou trazer ele um pouquinho para cá, só para a gente fazer uma ligação aqui, ok? Pronto, peguei agora aqui. Vou pegar aqui um outro, vou pegar o LED, vou dar um Ctrl+C, vou dar um Ctrl+V. Podia ter pego o LED da caixinha aqui? Poderia. Vou trocar a cor desse LED, vou colocar aqui um LED azul. Laranja não, azul. Ok? E vou completar a minha ligação colocando o positivo nele. Ok? E vou colocar a cor do fio, né? Seguindo aqui a cor do fio, vou colocar em vermelho. Vou diminuir agora um pouquinho aqui para a gente estar vendo, apesar que a bateria não é uma parte importante, né? Para a gente no circuito. E se eu ligar aqui, ó. Bom, a nossa simulação. Opa, aqui eu liguei a perninha errada. Acabei invertendo aqui, só um segundinho aqui. Não, tá certo aqui o resistor. Aqui tá no negativo, tá invertido mesmo. Acabei ligando as perninhas invertidas. Opa, olha a nossa aqui, pessoal. Acabei de desmontar aqui a nossa protoboard aqui, pronto. Vou apagar aqui o fio. Lembrando, pessoal, que o positivo, né? É bom que a gente faz aqui na hora aqui também, né? Lembrando que o positivo é a perninha mais longa do nosso resistor. Durante as aulas de eletrônica foi muito engraçado, porque tinha vários LEDs lá e todos os LEDs eles vêm com uma perninha mais longa para a gente identificar o positivo, fora a gente estar olhando diretamente no positivo, né? E tinha as perninhas com tamanho normal, que seria uma perninha um pouquinho mais curta,
né? E aí um aluno pegou, achou que super importante, queria ajudar o professor, e foi lá e cortou todas as perninhas e deixou todos os nossos LEDs com as perninhas do mesmo tamanho, né? Tá? Então, agora aqui certinho, agora aqui. Tá? Então, se tudo deu certo, ok? Ainda não ligou. Ah, ligar o positivo no positivo, né? Pronto. Pronto, temos agora um LED azul, que vai ficar ligado direto, né? Bom, aí eu vou apertar aqui o botão, e nesse outro cara, isso aqui. Aí, professor, por que você vai deixar esse LED ligado direto? Pessoal, às vezes, quando a gente liga algum tipo de equipamento, para a gente ter certeza que esse equipamento está ligado, a gente pode colocar literalmente um LED apenas de sinalização, mostrando que o nosso circuito está ligado. Totalmente, isolado do nosso circuito. Então, aqui como se fosse um circuito, e aqui nós temos o nosso segundo circuito, dizendo que o nosso sistema está ligado. Se eu parar a simulação, eu sei que nosso circuito está desligado. Ok? Tá. Então, vamos continuar avançando aqui assim, porque a ideia no começo aqui é chegar no Arduino. Ok? Tá. Então, o que vem a ser um Arduino, pessoal? Um Arduino, ele é um microcontrolador, tá certo? Algum de vocês já deve ter feito alguns circuitos com o PIC, tá bom? O PIC também é um microcontrolador. Qual que é a diferença do microcontrolador para um microprocessador, tá certo? É que o microprocessador de um computador, um exemplo, ele só é a parte lógica, né? Ele não tem memória, ele não tem... Ah, professor, mas isso daí não. Isso daí está tudo na sua placa-mãe. O microcontrolador, junto com ele, vai ter memória, vai ter entradas e saídas e vai ter, inclusive, armazenamento, pessoal, do seu programa. Quer dizer que tudo cabe dentro desse único carinha aqui assim? Sim, tá. O mais utilizado em Arduino chama ATmega 328. Ok? Vamos seguir um pouco aqui. Tá, qual que é a história? A história deles são esses dois italianos, né? O Massimo Banzi e o David Quartieles, tá certo? Não é parente meu, tá bom, pessoal e professores aí, tá? É Teles, né? Não é só parecido, não é igual, tá bom? Tá. Então, pessoal, eles fizeram esse projeto do Arduino, fala em 2005. Olha como isso aqui já é um negocinho, se a gente imaginar, uma coisinha antiga, né? E a ideia deles, pessoal, é que era o seguinte, assim, que a gente conseguisse fazer uma prototipagem, criar protótipos, tá certo? Escolares, com o menor custo possível, tá certo? Porque é o seguinte, assim, quem já programa no PIC sabe que a gente precisa de um gravador de EPROM, às vezes, precisa de uma coisa aqui. Não estou criticando o PIC, eu amo o PIC, tá? Mas ele queria uma coisa que fosse mais prática e mais barata do que isso daí. Era essa a ideia deles, entendeu? Então, começou-se a vender isso daqui, e ele, em 2011, 6 anos depois, já tinha quase 300 mil unidades das oficiais, tá? Depois, para quem tiver curiosidade, deixei aqui assim um videozinho no YouTube que conta a história completa disso daqui. Uma coisa muito legal, tem muita gente que faz as coisas pensando em ganhar dinheiro. Esses caras pensaram em ajudar o mundo inteiro, pessoal. Eles não se incomodem que vocês façam uma versão sua de Arduino, que você cria sua própria plaquinha de Arduino, um pouquinho diferente, com mais recursos, com mais itens. Eles não estão preocupados com isso. Eles têm a versão deles oficial lá, que é a mais simplesinha, a mais baratinha, entendeu? Acontece com esse princípio. E eles fazem a questão que você copie, basicamente, isso daí. Tá? Que você siga mais ou menos uma linhagem para que todo mundo possa utilizar desse benefício. Tá bom? Tá. Então, a ideia, repetindo aqui, ó, Arduino é uma prototipação para circuitos eletrônicos, tá certo? Ao invés, e o que você entenda que seria uma prototipação, o que a gente tem a ligação com automação? Para quem já está no quarto período, né, deve estar vendo PLC, né? E eu não sei se vocês já entenderam qual que é o conceito quando a gente fala de PLC, ou em português, né, controlador lógico programável, né? Tá. Imagine a seguinte coisa, você está pensando em bolar um sistema de controle de portão novo, né? Então, imagine você
ir lá, bolar todos os componentes, montar e descobrir que tem um erro. Aí você vai lá, tem que ressoldar, refazer, tudo isso daí. Então, você imagina o trabalho que você acaba tendo, você acaba gastando tipo umas 10, 15 plaquinhas lá, jogando tudo fora depois disso daí, porque não serve para nada. Então, a ideia, pessoal, quando a gente cria uma prototipação, é onde eu organizo tudo isso dentro, por exemplo, de um Arduino. Na hora que eu consigo fazer aquilo funcionar perfeitamente, aí sim eu consigo literalmente criar talvez um outro protótipo já mais final, mais finalizado, mais próximo daquilo que a gente queira. Não serve somente para a gente estar fazendo somente só circuitos eletrônicos, né? Se você quiser fazer robótica, se você quiser fazer automação dentro da sua casa, controlado através do seu próprio celular, totalmente possível dentro de um Arduino. Bom, então, ó, qualquer pessoa pode copiar o Arduino e fazer um novo Arduino, tá certo? E ele é chamado, pessoal, que nós chamamos de computação física. O que é computação física? Né? Quando a gente faz programas de computadores, a gente só vê na tela do nosso computador. O que é computação física? No Arduino, né, a gente vai estar simulando agora aqui, porque a gente está na versão online, a gente vai estar simulando aqui, mas o que é o grande barato disso daqui? Que eu prepare tudo aqui e depois eu chego lá na bancada e monte, pessoal, igualzinho. Ainda com uma vantagem. Porque se vocês perceberam, na hora que eu queimei o LED aqui, né? Para que eu vou queimar o LED real se eu posso simular aqui, bolar tudo aqui e depois montar fisicamente e já montar dando certo. Tá? Então, que eu acabei invertendo o fio aqui, inverter o fio, trocar o fio aqui é rápido. Agora, quando vocês vão colocar, vão montar lá na protoboard, tem 212 fios ligados, né? Mais ou menos, a gente vai ligar circuitos digitais, e aí você se perde lá porque você perdeu um fio, né? E depois, além daquele negócio, às vezes não tem o fio da cor que você quer, né? Tá? Então isso acontece bastante. Então é legal que você simula aqui, para a gente acabar fazendo isso daqui. Tá? E uma coisa bem legal, né? O Arduino, pessoal, a gente pode ligar um monte de coisas, um monte de trequinho que a gente vai acabar vendo. E se quiser, assim, o seguinte, imagine que nós quiséssemos montar uma estação meteorológica dentro do CEP, tá? Aí, o que aconteceria? Seria legal, pessoal, que eu colocasse isso daí e tivesse, sei lá, dentro de um computador, vamos colocar que eu colocasse várias estações, medindo a temperatura em várias partes do colégio, e num único local eu apareceria na tela do computador, eu conseguiria ver todas as temperaturas. Aqui eu transformasse depois em um gráfico. Tá? Dá para fazer tudo isso aqui com Arduino. Tá. Arduino, pessoal, esse carinha que vocês estão vendo aqui. Né? Depois, para quem depois tiver interesse, só para vocês terem uma ideia, um kit de Arduino completinho, com um monte de jumpers, photoboard, um trequinho isso daí, custa em torno de R$150, pessoal, na 24 de maio. Tá? Você pode comprar dois tipos, né, de imediato. Você pode comprar o Arduino Uno, que é o mais comum, né, o mais vendido, né, porque no fundo ele é suficiente para muitos e muitos projetos, ou comprar o Arduino Nano. O Arduino Nano, pessoal, a única diferença que ele tem é o tamanho e as portas dele, elas não vêm como aqui em cima, tá? Eu vou precisar colocar mais fios para estar interligando ela. Mas, basicamente, a funcionalidade é exatamente a mesma. Ok? Aqui eu vou deixar depois, aqui dentro dos slides, aqui assim, as especificações técnicas dentro do Arduino Uno, né? Mas não vem agora aqui o caso, a gente está colocando agora aqui. Bom, como é que eu posso fazer a alimentação do Arduino Uno, né? Eu posso deixar ele através da porta USB, ou pegar uma fonte externa de corrente contínua, né? Bom, é Direct Current, né? DC, né? E essa alimentação tem que ser entre 7 e 12 volts. Ah, professor, então eu posso pegar aquela bateria de 9 volts e ligar para deixar o meu Arduino funcionando? Pode. Uma coisa muito legal. Eu venho e encaixei meu Arduino no meu computador. Transferi o software. Desliguei o Arduino. Se eu for lá e colocar a bateria, pessoal, o programa fica gravado nele. Ele não precisa mais do seu computador para estar rodando
o programa que a gente vai acabar fazendo agora aqui, daqui a pouquinho na aula, né? Bom, tá. Quais são as aplicações? Então, eu vou pegar aqui assim um exemplo, né? Esse Arduino é colocado aqui assim atrás de uma jaqueta, dando uma seta. Conforme a ciclista, ela olha para o lado, você não precisa dar seta. Se você olhar para o lado, ele já vai começar a funcionar a seta, tá? Esse Arduino aqui, que tem aqui assim nas costas dela, aqui assim, alguns ex-alunos meus do CEP utilizaram em um projeto, acontece para cegos, tá? Aí você fala assim, num boné para cegos, para identificar objetos. Como assim, professor? Né? A questão, pessoal, o cego ele está com a varinha dele no chão. E se tiver uma árvore um pouquinho, com galho um pouco mais baixo, então ele vai literalmente tocar um sinalzinho para que ele identifique para o cego, para que ele possa perceber que tem um objeto na altura da cabeça dele. Ok? Tá, se eu quiser montar uma parte de robozinhos, né, tem todos esses kits disponíveis, prontos para ligar em Arduino, tá? Uma coisa muito comum que o pessoal tem feito, às vezes, pessoal, é montar impressoras 3D, tá? Com Arduino. O custo sai bem mais barato, né? Dá um bom trabalhinho, acontece, mas coisa que, tipo, em 2, 3 meses, para quem nunca fez nada, consegue montar uma impressora 3D. Okay? Dá para fazer jogos com interação e automação industrial de pequeno porte. Vamos dar um exemplo disso daqui? Imagine o seguinte, dentro de uma fábrica, eu tenho vários tipos de etiquetas. Eu tenho, às vezes tem tipo 30, 40 tipos de etiquetas. De acordo com o produto, eu tenho que colar uma etiqueta diferente. Então imagine você ficar procurando toda vez nessas 30 caixinhas de etiqueta. Agora imagine simplesmente que eu colocasse um sensor, que eu identificasse o tipo de produto que está passando. E na hora que o produto passasse, ele acendesse exatamente a caixinha com a etiqueta correta. Conclusão, pessoal, eu diminuiria a quantidade de erros, facilitaria o trabalho do operador. Uma simples automação que é possível ser feita. Ok? Tá. Então, aqui um exemplo, aqui, ó, colocado até um radar de presença. Eu posso utilizar, pessoal, leitores biométricos, né? Dentro disso daqui. Num outro projeto que um outro grupo acabou fazendo um carrinho de controle remoto. Tá? Aqui nesse exemplo aqui, ele está um celular controlando um carrinho de controle remoto. Que pode parecer uma coisa super, super bobinha, né? Tá. Se você fizer isso daqui, pessoal, você fica limitado à distância do seu Wi-Fi. Tá? Quando eu acabei desenvolvendo com um grupo de alunos, nós fizemos com radiocontrole, onde eu não preciso do Wi-Fi para estar controlando. Eu tenho um Arduino controlando outro Arduino. Sabe o pátio do colégio? Então, a gente conseguia fazer o carrinho andar, além do pátio do colégio, quase lá no fundo, e o carrinho ir e voltar. Por quê, pessoal? Às vezes, com o sistema de radiofrequência, um exemplo do sistema de radiofrequência, o próprio alarme do carro, né? Então, as distâncias acabam sendo maiores, às vezes, que uma distância Wi-Fi. Às vezes, a cobertura do Wi-Fi chega a, tipo, 20, 30 metros, né? E, às vezes, tipo, com radiofrequência, eu consigo atingir 50, às vezes, até 100 metros. Tá? Controle de temperatura e mandar mostrar a temperatura num display. Ok? Tá. Arduino ligado na nossa parte, que é a área de educação. Vários projetos, pessoal, às vezes não somente fala de ensino médio, mas de faculdade, o pessoal acaba utilizando o Arduino para fazer TCC. Tá? Então, é bastante aplicado, né? No Brasil, digo que a gente vem andando muito devagar, tá certo? Então, vocês perceberam que em 2011 já tinha 300 mil oficiais vendidos, fora os Piratex vendidos no mundo, isso daí, né? Mas é uma coisa muito legal e você começa fazendo uma automação dentro da sua casa, né? Uma automação super simples que eu acabei aplicando aqui em casa, né? Porque o pessoal fala, em casa de ferreiro espeta de pau, não acontece, eu acabei aplicando aqui em casa. É o seguinte, você já sabe quanto custa aquelas torneiras que você chega com a mão perto, a torneira abre, você tira a mão, a torneira fecha? Você vai comprar isso daí numa loja, pessoal, custa mais de R$500. Tá? Com o Arduino, comprando um Arduino simples com R$30,
mais algumas pecinhas, mais uma válvula solenoide, tá? Gastando em menos de R$ 100, conseguir automatizar, uma torneira aqui em casa. Então, você chega com a mão lá, a torneira abre, somente nessa época que a gente está tendo que fazer economia de água, né? Tirei a mão, para. E, pessoal, coloquei dentro de uma caixinha para ficar bem embutidinho e fica perfeitinho. Somente um sensor de presença. Chegou ali, a mão está perto, né? Isso daí a gente consegue identificar e fazer de uma forma dentro disso daqui. Bom, então você pode utilizar para uso pessoal e uso comercial. Eles não têm restrições naquilo que você usar. Bom, então aqui coloquei uma lista de alguns modelinhos, né? Alguns são um pouquinho maiores, porque eles têm mais portas. Com as especificações, quantidade de portas, né? Então, o Arduino, o Mega, que depois quem utiliza o Uno, às vezes quer comprar o Mega, né? Então, só para vocês acabarem entendendo, as portas digitais que eu tenho no Uno são 14 portas, né? Mas se eu quiser fazer uma automação, às vezes residencial, eu preciso de 54 portas. Aí tenho porta pra caramba, né? Dentro que temos ainda mais portas PWM, e depois temos portas analógicas. Porta PWM a gente vai ver aqui em exemplo. Para quem ainda não viu PWM, a gente vai acabar vendo aqui um exemplo depois em PWM. Bom, então, tem acessórios, certo? Temos alguns tipos de acessórios. Esse aqui é o maiorzinho, pessoal, chamado Shields, tá bom? Eles são colocados em cima do seu Arduino. Então, ele vai encaixar por cima, onde aqui tem até uma protoboard, né? Aqui eu tenho um display com controles, né? Eu tenho aqui assim, com alguns relés colocados aqui em cima. Ele encaixa por cima. Ele é uma peça um pouquinho maior. Se eu quiser trabalhar ele, pessoal, em colocar em redes, tá? Vou te dar um exemplo muito simples. Eu podia colocar esse carinha aqui, colocar a parte em redes, e colocar aqui ele fazer um novo tipo de terminal, né? De supermercado. Ou fazer também um leitor biométrico, fazendo com que as pessoas, quando elas entrem na empresa, para que literalmente verifique a presença, se a pessoa está na empresa ou não. Tá? Vamos ver aqui mais tipos agora aqui. Temos aqui os módulos. Os módulos, pessoal, são partes menores, ok? Então, tem um módulo infravermelho, um módulo laser, né? Tem um módulo para microfone, RGB, sensor de desvio de obstáculos, né? Sensor de temperatura, né? Posso colocar outros relés. Tá. Vamos falar um pouquinho sobre relés, pessoal. Uma coisa bem legal sobre relés é mais ou menos o seguinte. O Arduino, a gente vai trabalhar com as portas digitais, então a gente está trabalhando com 0 a 5 volts. Mas se eu quisesse controlar uma lâmpada 110, para isso que a gente vai utilizar relés. Ok? Tá. Todos os meus projetos, né, que eu tenho aqui, né, vários deles, pessoal, coloca alguns que são públicos, alguns coloquei privados, né? Privados somente porque ele já cria privados, né? Depois, para quem depois estiver dentro do Tinkercad e procurar o meu nome, vai poder pegar um monte de projetos meus que estão prontos aqui, que são muito além do que esse nosso momento aqui, né? Esse nosso momento não dá para fazer muita coisa, né? O tempo é bom, mas para que a gente tivesse a chance, literalmente, de estar montando isso daqui completamente, né? É um pouco mais restrito. Então, depois tem vários projetos lá. E o que é legal? Você pode pegar os meus projetos, pegar projetos de um monte de gente. Você pode procurar os projetos, tanto em português, o nome em português, quanto o nome em inglês, e você vai acabar achando dentro lá algum projetinho para você poder estudar e depois fazer o seu próprio projeto. Ok? Tá. Fora isso daí, pessoal, nós temos os sensores. Ok? Então, aqui eu tenho um sensor de som, ok? Tem um sensor de presença, sensor de proximidade, né? Que isso aqui são ultrassom, né? Ok? Tá? E temos também um sensor que a gente fala de barreiras aqui assim, que a gente está colocando aqui assim. E ainda temos as expansões, tá certo? Então, eu posso colocar um módulo muito pedido, o ESP8266,
Apesar que, só para vocês saberem, surgiu coisa de mais ou menos um ano atrás, surgiu já uma versão do Arduino com Wi-Fi junto, tá? Então é bem legal, porque você não precisa encaixar esse cara para estar funcionando, esse cara aqui assim, só para lembrar que essa ondinha que assim fosse uma anteninha para ele lá, né? E depois tem o processo para a gente trabalhar com portas seriais e coisas assim, né? Mas vamos deixar isso aqui para outro momento. Vamos lá. No software, né? O software ele é gratuito também, o software para o Arduino, né? Para quem depois for comprar um kit de Arduino, né? Para quem chegou um pouco depois, pessoal, um kit de Arduino custa em torno de R$ 150. Ele já vem já com mais de 30 projetos para você poder montar dentro de um CD, né? Isso daí. E aqui também, para você poder baixar a última versão. Eles fizeram agora, nesses últimos tempos aqui, que você pode utilizar também, programar o Arduino online, tá? O que também é legal aqui no Tinkercad, né? Qualquer projeto, pessoal, que depois a gente vai acabar vendo aqui assim o código, que a gente vai acabar fazendo, a gente faz o código aqui, baixa o código, joga dentro do nosso Arduino e funciona. Opa! Já está vendo vantagem? E eu vou te mostrar depois uma outra vantagem, que você não vai ter que aprender nenhuma linguagem praticamente de programação para você programar Arduino. Como assim, professor? Programar sem programar? A gente vai programar, mas de um jeito que você nem sempre precisa saber a linguagem daquilo que você está fazendo. Claro que para grandes programas, em algum momento você vai ter que aprender a linguagem. Mas para a gente fazer alguns exemplos. Bom? Conexão. Isso aqui é uma parte muito importante que eu resolvi colocar aqui, pessoal. Que às vezes a pessoa, professor, o meu Arduino está dando erro. Estou mandando o programa não funciona. Tá certo? Então, o Arduino, pessoal, a gente tem a conexão de um lado do computador, a gente vai colocar o cabo, que é um cabo de USB do tipo A, e no Arduino é um cabo do tipo B, ligado no nosso Arduino. Né? Uma coisa muito importante se você for comprar um Arduino, que é o seguinte: primeiro você instala o software do Arduino, o driver dele. Funciona igualzinho aquelas impressoras da HP, né? Se você espetou o cabo na impressora, não há o que você faça para você poder instalar a impressora não instala mais, né? Então, primeiro você instala o software do Arduino no seu computador, tá? E depois você espeta o Arduino, ok? Se você deu algum pepino, né? Ele tem aqui dentro, eu coloquei o guia, caso você tenha feito o contrário, né? Você primeiro espetou e depois você quis instalar. Então, instala primeiro o software, que vai vir junto com os drivers, depois você faz isso daí. E como é que eu consigo ver, professor, se o meu Arduino se ele está instalado ou não, né? Então, pessoal, é o seguinte, em alguns computadores você vai apertar a tecla Windows mais pause, né? Ou você vai poder ir, vou mostrar aqui no outro caminho para vocês aqui, ok? Na hora que você abrir no seu Explorer, vai vir aqui onde tem o seu computadorzinho lá esse computador, botão direito, propriedades. Ok? Vai abrir lá. Configuração, você vai aqui, ó, gerenciador de dispositivos. E ele vai abrir uma telinha igualzinho. Bom? Aí o que você vai procurar? Vai procurar as portas COM e LPT. Então, um exemplo, eu estou vendo aqui que meu Arduino está na porta COM 4. Tá certo? Pessoal, é o seguinte, é transformada a porta USB, que significa Universal Serial Bus, né? Que é uma porta universal serial. Então, ele transforma para a gente numa porta COM, que é uma porta serial, de verdade, tá certo? Tá? Então, é uma definição diferente de hardware. Ok? Tá. Uma vez verificado, se eu abrir lá no software, eu tenho que especificar, se não tiver especificado, que às vezes ele reconhece automaticamente, eu tenho que especificar que eu estou utilizando o tipo do Arduino, aquele montinho que tinha lá, eu tenho meu Arduino Uno, seleciono meu Arduino Uno, né? Aí vocês podem verificar
que se não tiver selecionado a porta com 4, que é onde que a gente verificou lá que está o nosso Arduino, né? Então você vai poder certificar se o Arduino está na porta com 4. Você pode encaixar até 2 Arduinos tranquilamente, né? Tendo 2 portas USB no seu computador, e você pode gravar coisas diferentes trabalhando com 2 Arduinos ao mesmo tempo. Ok? Tá. Então, qual que é a ideia que eu falei para vocês de programar sem programar, né? Então, pessoal, tem um outro conceito chamado blocos lógicos, tá? A ideia de blocos lógicos, ela é bastante aplicada pelo MIT, que é a Universidade Fala Americana, né? Massachusetts Institute of Technology, né? Tá? Que é muito famosa, né? Então, eles começaram a brincar muito com isso daqui. O próprio Tinkercad acabou absorvendo, tá? Tem uma plataforma de jogos do próprio MIT que se programa exatamente, pessoal, do mesmo jeito. Ok? Tá. Então, a primeira coisa aqui, eu vou mostrar como é que a gente testa. Você comprou o seu Arduino, como é que a gente testa um Arduino. Bom, então, vamos colocar agora aqui assim. Tem um outro projetinho e a gente vai aprender agora com blocos. Bom, então, vamos lá. Eu tenho aqui o meu Arduino. Onde é que eu encontro o meu Arduino? Está aqui, ó. Nessa minha barrinha agora aqui. Ok? Tá. Peguei de lá, arrastei para cá e vou clicar agora aqui em código, pessoal. Ok? Tá. Vou tentar ampliar o máximo possível aqui. Eu não sei quem está assistindo através do celular aqui para que possa ver. Bom, que acho que é o máximo que eu consigo ampliar agora aqui. Tentar puxar um pouquinho mais para cá, aqui acho que dá para ampliar um pouquinho mais aqui. Vamos lá. Pronto. Agora acho que está bem claro para todos vocês agora aqui. Só para vocês entenderem, pessoal, esse último pino aqui, esse pino 13 aqui, ele é um pino que ele já tem um LED dentro do próprio Arduino. Tá? Ele tem um LEDzinho aqui. Aqui o zoom agora aqui, ele diminuiu o outro aqui. Vamos trazer para cá. Tá. Então, vamos ver como é que é a parte de programação em blocos agora aqui. Então, eu tenho aqui, ó, definir LED, né? E tem até o LED incorporado, tem a palavra incorporado. Mas dessa vez, em vez de eu colocar a palavra incorporado, eu vou colocar definir o pino, tá? Esses caras aqui, de 0 até 13, pessoal, são as nossas portas digitais. Tá vendo que está escrito aqui, digital, tá? O que tiver com ondinha, né, é os nossos PWM, ok? Tá? Então, temos aqui da porta 0 até a porta 13. São as 14 portas digitais, conforme lá o manual. O 13 é o nosso pino incorporado. Então, é o seguinte, eu vou definir, vou escolher aqui o pino, pegar aqui o pino 13, e aqui vem aquela parte de eletrônica digital. Para quem não ouviu eletrônica digital, pessoal, nós temos o sinal alto e o sinal baixo. Alto é quando eu mando ligar, e baixo quando eu mando desligar. Ok? Então, vamos deixar primeiro, vamos ligar esse LED aqui. Aí, eu venho aqui em controlar. Controlar, pessoal, é para que eu possa definir alguma coisa, para que eu modifique somente o comportamento. Se eu mandar ele ficar em alto e baixo, e como a frequência do Arduino é muito rápida, tá certo? Eu posso, às vezes, ver o LED aceso, e parece que ele nem está tipo piscando. Ele está piscando, pessoal, às vezes milhões de vezes por segundo. E não é fácil a gente enxergar isso daí. Então, o que eu fiz? Eu mandei aguardar 1 segundo. Ok? Ó, para fazer isso aqui, pessoal, aqui, ó. Só clicar e arrastar. Bom? Aí, o que eu vou fazer? Eu primeiro vou mandar ele acender, vou aguardar 1 segundo, vou mandar ele apagar, mandar para baixo, e vou mandar aguardar 1 segundo. Tá? Então, vou colocar o LED mais centralizado possível aqui nesse pedaço aqui. Vamos iniciar a simulação. Bom, vou tentar ampliar um pouquinho mais aqui, ó. Tá? Não sei se todos vocês estão vendo aqui. A gente tem aqui o LED piscando. Certo? Se eu quisesse fazer ele piscar mais rápido, ok? Então, vamos parar agora aqui. Bom, então aqui eu vou colocar 0,5.
0,5, né? Aí de meio segundo, né? Tá vendo que o LED está piscando de forma mais rápida. Ok? Tá? E podia colocar esse tempo até um pouquinho menor, né? Podia tratar aqui que tem a ordem de milissegundos, né? Bom, então vou colocar aqui 100 milissegundos. Opa! Telinha aqui. 100 milissegundos, para piscar bem rápido, né? 10 vezes em um segundo, né? Bom, e posso iniciar aqui a minha simulação, ó. Basicamente, dá para a gente estar enxergando, não sei se na tela de vocês aí, questão da atualização via internet, mas ele está piscando bem rapidinho aqui, né? Basicamente, parece que ele está aceso, né, pessoal? Porque ele não dá tempo de acender e apagar, né? Então, acaba causando, às vezes, um efeito que parece que está aceso de forma contínua. Professor, onde é que eu salvo ele? Eu não preciso salvar, pessoal. Tá? Automaticamente, na hora que eu estou editando ele aqui, ele já está salvando nesse meu Arduino teste. Bom, que ele tem um nome aqui em cima, né? Que eu posso clicar aqui, né? Podia chamar aqui teste de aula. Clico fora, né? E agora ele já está salvo. Ele foi atualizado o nome do meu projeto para Arduino teste de aula. Ok? Tá. Então, aqui está o código que eu tinha colocado já lá. Ok? E aí, como que isso aqui vai para o Arduino, professor? Tá? Ele tem aqui uma setinha aqui que eu posso baixar o código para o Arduino. Mas a gente não vai baixar agora aqui, porque eu não estou ligado com o Arduino agora aqui. E eu posso fazer o seguinte, eu posso ver blocos mais texto. O que é legal? Ele vai mostrar para mim aqui o código em bloco. E aqui é como se fosse o código, pessoal, feito em programação direta, tá? Sem que eu precisasse arrastar esses carinhas aqui para a tela. Então, vamos dar uma olhadinha o que está dentro desse código aqui. Vou voltar aqui. Bom, então, qual pino que eu vou utilizar? Vamos pegar aqui no outro, que acho que está melhor para pegar, que eu posso me mexer aqui também. Deixa eu dar uma ampliadinha nele aqui. Bom, qual cara que eu posso utilizar aqui, pessoal? Que eu vou utilizar? É o pino 13. Tá bom? Lembrando que é o pino 13. E aqui tem uma coisa muito legal. Que eu vou dizer se esse meu pino 13, se ele é uma entrada, se ele é uma saída. Se ele é uma entrada, pessoal, eu falo input. Tá certo? Do inglês, entrada. Se ele é uma saída, pessoal, eu dou output. Ele é uma saída. Tá certo? Aonde que eu defino isso daqui? Essa é uma área restrita, né, que a gente chama de void, pessoal, é vazio, aonde eu tenho que dar o setup. Quer dizer que primeiro eu tenho que configurar o meu Arduino. Tá certo? Setup, a hora de configuração. A outra etapa, que também vai ser void, pessoal, bom, é a área de loop. O que é área de loop? Tá certo? Aqui, idêntico a um PLC, né? O PLC, pessoal, a gente vai ter ciclo, tá certo? Então, o nosso código, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o pino 13 e vai mandar ele para alto, high, em inglês. Certo? E é uma porta digital. Digital write. Eu vou escrever digitalmente na porta 13. Ok? Vou dar o intervalo. E esse intervalo, pessoal, ele está em milissegundos. 100 milissegundos. Vou pegar novamente a porta 13. Vou mandar um low. Low é baixo. Vou apagar. E vou dar 100 milissegundos. Ok? Por enquanto, só um projeto bobinho, só para a gente ter uma ideia. Bom? Tá. A ideia de entrada e saída, pessoal, né? Então, eu tenho, como entrada, eu tenho sensor, eu tenho botão, eu tenho som, eu tenho a presença de alguém. Vou processar os dados e vou acionar. É uma buzina, eu vou mostrar uma mensagem, eu vou acender um LED, tá? Que são as nossas saídas. Tá bom? Lembrando que as portas digitais vão entre 0 e 5 volts, onde 0, então eu estou sem sinal, 5 é a presença de sinal, tá certo? E para escrever na porta digital, nós escrevemos digital write. E dou o número do pino. No exemplo, pino 13. E aí eu dou
o estado dele, high ou low, ok? Para ler uma porta digital, tá? Se o write é para escrever, só pode ser read. Digital read e pega o número do pino. Ok? Tá. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos apenas aqui, né? Então, o pino 13, eu posso definir o pino 13 como uma saída, output, ok? E o pino 7 como input, como uma entrada. Simples assim, nas definições. Bom, tá. Saídas digitais, que eu posso colocar do 0 até o 13. Então, eu posso colocar uma buzina, tá? Se vocês procurarem em grande parte da documentação, a buzina vai estar escrito como buzzer, ok? Podemos ligar um LED e podemos ligar um relé, tá? Então, em vez de eu acionar somente um LED, eu aciono o relé, e o relé, um exemplo, liga a lâmpada da minha casa. Ok? Tá. Então, vamos ver aqui um outro exemplinho agora que é assim, com o Arduino, né? Eu sempre coloco a lista dos materiais que vocês precisariam para estar montando, né? Se tivesse com o kit agora aqui assim na mão, daria para estar montando, tá? Então, o circuito que vai ser montado é esse circuito super simples aqui, pessoal. Bom, vamos abrir aqui. Alguém está com o microfone ligado? Eu vou pedir por gentileza que desative o microfone aí, que o cachorro aí deu umas latidinhas aí, né? Bom, então, pessoal, a primeira etapa que eu coloquei aqui é uma montagem super simples, né? Então, eu tenho aqui a minha protoboard, tá? Coloquei aqui utilizando o GND, que é o nosso negativo, ok? Eu tenho aqui 5 volts também, bom? Aqui, deixa eu dar um -1 aqui, que senão eu acabei de bagunçar agora aqui o Arduino. E vamos levar o protoboard aqui para baixo, pronto. Bom, legal que ele não desliga nada, né? Então, e vai ser bom também que eu quero mostrar um negócio para vocês aqui. Então, aqui em cima, pessoal, no pino 3, né, eu acabei ligando o nosso LED, tá? Se a linha ficou torta, tá vendo que ele vai aparecer umas bolinhas aqui, ó. Eu vou arrastando aqui, ó, até fazer o total alinhamento. Tá? Eu nem preciso olhar aqui embaixo na parte do desenho, ele já alinha pra gente bonitinho isso daqui. A simples rodinha do mouse aqui amplia e diminui pra gente. E eu posso clicar e segurar com o mouse aqui e arrastar, o circuito vai indo para cima e para baixo. Ok? E vamos ver como é que foi feito o código. O código, pessoal, fiz um código idêntico àquele outro código lá, só para a gente ver que a gente não quer acionar agora o pino 13. A gente quer acionar qualquer outro pino, por exemplo, o pino 3. Então, qual que é a diferença? Eu só venho aqui e coloco o 3. Tá? E vou trazer o código de volta para cá aqui e vou testar aqui, ó. Tá vendo, ó? O nosso LED acendendo e apagando. Tranquilamente. Então, vamos aproveitar agora aqui, já que eu estou com a mão na massa, né? Então, vamos montar agora aqui Vamos colocar mais um LED agora aqui. Vou colocar um pouquinho para cá. Vou aproveitar o mesmo resistor. Bom, pessoal, isso aqui lembrando que esse resistor não é chutado, tá, pessoal? É um resistor calculado. Quando você compra nos kits, às vezes não vem o de 180, vem 220. Então, coloca o de 220 para poder garantir. Ok? Tá. Então, vou pegar aqui ó, o fiozinho, vou ligar aqui também no negativo. Ok? Fiozinho preto agora aqui. E eu vou ligar agora esse cara agora aqui, ó. Vou pegar esse pininho aqui. Vamos subir com ele até aqui. Trazer até aqui. Quando eu dou um clique aqui, eu posso ó, colocar aqui do lado e vou ligar aqui no pino 4. Bom? Vai ficar um pouco mais bonitinho. Vou trazer ele até aqui em cima, que eu vou alinhar aqui. Ó. Vendo que ele vai mostrando para mim umas linhas. Lembre-se, pessoal, quem fez isso aqui é o pessoal da Autodesk. Então, se eles estão acostumados a fazer desenho em AutoCAD,
Então, fazer um desenho aqui para eles aqui foi a maior molezinha. Vou trocar a cor desse LED aqui. Vamos colocar aqui um LED verde, né? Para não ficar tudo com a mesma cor. Tá? E aqui dentro do código, eu vou fazer os acionamentos agora aqui para você acabar entendendo um pouquinho mais desse código. Vou puxar um pouquinho para cá. E vamos ampliar agora aqui, para você acabar entendendo como é que a gente programa sem estar programando mesmo, né? Fazendo isso aqui de uma forma diferente. Então, beleza. Eu vou acionar o pino 3. Vou acender, vou apagar. Na sequência, agora aqui, eu vou pegar aqui... Opa, deixa eu ver aqui. Eu vou acionar agora aqui o nosso 4. Vou acender. Bom. Vou controlar ele aqui, vou dar 1 segundo para ele. Vamos colocar agora aqui na saída. Bom. O próprio pino 4. Vou colocar aqui embaixo. E aí você fica me perguntando, professor, para que esse último 1 segundo aqui embaixo? Se eu não colocar esse último 1 segundo, pessoal, ele já sai ele sai aqui do pino 4 e já vai acendendo o pino 3. Tá? Então, agora o que vai acontecer agora aqui? Se tudo deu certinho agora aqui, na sequência, quando eu for simular agora aqui, ele vai acender e apagar o pino, vai acender e apagar o vermelho, e depois vai acender e apagar o verde. E depois vai fazer a mesma coisa com o vermelho. Olha lá, acendeu o vermelho, apagou o vermelho, acendeu o verde. Tá certo? Agora, vamos pensar uma coisa bem simples de ser aplicado isso aqui, pessoal. Sabe aquelas saídas de estacionamento? Você não vê isso daqui acontecendo? Tá? Então, ele fica oscilando a 2 lâmpadas. Normalmente a gente coloca 2 lâmpadas, porque não é só uma piscando, né? São 2 piscando, alternando, né? No próprio giroflex, né? Às vezes de um carro de polícia. Pessoal, vocês estão entendendo que só isso aqui que eu fiz, eu acabei montando um circuito igualzinho daquele lá, daquele tipo. Ao invés de eu colocar isso aqui, eu posso ligar um relé para poder ligar uma lâmpada mais forte. Não tem problema isso daqui. Só que eu já estou testando com LED. É só tirar o LED e colocar um relé. E acabou, pessoal. Já estou acionando uma coisa maior. E é muito fácil se eu quiser mudar a ordem. Certo? Se eu quiser mudar a ordem. Então, vou colocar agora aqui, eu vou separar agora aqui. Opa. Separei. Certo? Vou mandar acionar agora o pino 4. E depois vou mandar desligar os 2. Tá certo? Vai ficar uma sequência um pouco diferente. Mas simplesmente mudei a sequência. Acionou o vermelho, acionou o verde. Apagou o vermelho, apagou o verde. Simples assim, pessoal. Tá? Tá vendo? Só eu mudei agora aqui assim a sequência, né? Acende um, acende o outro. Ok? Então, fizemos aqui assim os 2 tipos de acionamento. Bom, temos saída digital, certo? Então, coloquei, voltando aqui no nosso exemplo, acionei o pino para alto e baixo. Coloquei aqui disponível no material depois para vocês terem também o código, mas lembrando, todos os meus carinhas lá, eles têm o QR Code. Você pode literalmente escanear com o seu celular a qualquer momento e verificar a simulação do nosso circuito agora aqui. Tá? Vamos falar de uma coisa muito importante, pessoal, que são botões. Tá certo? Se tiver botões, e esses botões forem digitais, principalmente digitais, eu tenho um negócio que nós chamamos de pull down. Tá? O que seria basicamente esse pull down? É o seguinte, na hora que você apertar o botão, ele vai mandar 5 volts. E na hora que eu tirar o dedo do botão, ele vai ter que me mandar para mim 0. Como está aqui nesses 2 exemplos, tá bom, pessoal? Em vez de eu ligar ele direto, né, tá? Eu tenho que colocar esse resistor de 10K, né? E basicamente eu estou curto-circuitando, porque não está curto-circuitando, porque tem um resistor, tá certo? No 0 volts, tá certo? Mas eu estou, tipo, ligando no 0 volts, né? E colocando esse resistor, porque se tiver qualquer coisinha, alguma carga ali, acontece eu colocando esse resistor para poder
sugar, basicamente, isso daí. Ok? Tá. Então, coloquei dois tipos de desenho, para quem não tinha entendido o primeiro lá, né? Então, tem aqui 5 volts, o botão, tá certo? Existe também o pull-up, também, pessoal, que é o contrário, tá bom? Que é a ligação do botão no sentido contrário, ok? Então, e aqui a gente vai utilizar do tipo B, que é esse carinha agora aqui, para a gente estar fazendo o acionamento. Ok? Então, a ideia agora é colocar um botão. Ok? Então, temos aqui o nosso novo circuito. Então, só para você já dar uma olhada nesse circuitinho aqui, pessoal, até aqui tem o pino 7. Ok? Tá? E eu tenho aqui a minha alimentação. Então, é o seguinte, se eu apertar esse botão, né, esse botão aqui assim, ele vai mandar 5 volts que eu estou pegando do próprio Arduino para o pino 7. Ok? E quando eu soltar o botão, né, o que vai acontecer? Ele vai vir aqui para esse resistor, vai vir aqui, vai vir no nosso negativo. Ok? Isso aqui é bastante importante, pessoal, na montagem desse tipo de circuito para circuitos digitais, né? A gente ter esse efeito agora aqui. Bom, tá. A única coisa que eu vou mandar fazer aqui assim, claro que não vai ter nenhum tipo de efeito, né? Mas só para você acabar entendendo, a simulação não vai acender nada, né? Quando eu fiz isso daqui, pessoal, eu tive apenas a ideia de ler o pino 7. Quando eu tiver, pode ver que aqui, isso aqui são saídas e aqui são entradas. Onde eu posso ler um pino digitalmente e ler um pino analogicamente. Professor, como é que eu vou ler um pino analogicamente? A gente vai acabar vendo aqui na aula de hoje aqui ainda. Tá? A gente vai acabar lendo nos dois sentidos. Então, esse circuito, pessoal, basicamente eu não estou fazendo nada com ele aqui assim, mas a ideia é entender que quando eu colocar isso aqui, não é só colocar o pino, não é só colocar o botão e ligar nos 5 volts. Senão, na hora que eu solto o pino, fica indefinido. Tá? Isso aqui literalmente fala um conhecimento de eletrônica que a gente tem que aplicar dentro também do Arduino. Ok? Então ficou somente ler o pino digital 7. Ok, tá. Então, agora é o seguinte, vamos ver aqui num outro exemplo, que é o seguinte, se eu apertar o pino, né, eu quero que ele me acenda o botão. Vou voltar lá, que isso aqui já é analógico. Tá? Quero que ele me acenda alguma coisa aqui. Então, eu vou basicamente fazer agora aqui, nesse cara aqui, o que está dentro daquele código lá. Então, lembrando, pessoal, que o nosso pino 13, ele vai acender esse LED agora aqui. Então, não preciso fazer basicamente nada aqui assim. Então, vamos vir agora aqui assim, no código. Ok? Tá? Eu não quero fazer ele... Vamos colocar só agora aqui. Eu vou controlar. E vou colocar esse cara aqui de controle. Ok. E... Vou apagar isso aqui. Só o valor agora aqui. Isso aqui não. E você vai arrastando aqui e vai colocando uma coisa dentro da outra, que não precisar. Ok? Tá. Então é o seguinte, eu vou ler esse pino 7. Se esse pino 7 for igual a 1, né, que eu vou trocar aqui aquele até colocar ele como... Cadê aqui? Tá, cadê o alto agora aqui? Só um minutinho aqui. Não, foi igual a 1, não. Se ele for igual a alto, né, que no fundo a gente acionou o pino, tá certo? Então o que eu vou acabar fazendo? Na saída, né, eu vou definir aqui o nosso pino 13 como alto. Ok?
Se não for mais alto lá, o nosso pino 13 vai virar baixo. Vamos testar agora aqui. Bom, lembrando que a gente vai ter que olhar nesse LEDzinho aqui embaixo, aqui que eu estou com o cursor do mouse aqui. Iniciar a simulação. Bom, ó, apertei lá, acendeu. Soltei o botão, apagou. Ó. Apertei, acendeu. Tá certo, pessoal? Então, sei que tipo ainda essa sintaxe pode parecer um tanto quanto complexa, tá? Mas, basicamente, aqui são todos os tipos de controle. E ele está totalmente em português. Então, ó, se, vamos ler a frase aqui. Se ler pino digital 7 for igual a alto, então, definir pino 13 como alto. Quando ele fala de outro, então, podia trocar, ele colocou outro aqui, mas seria senão. Pino 13 como baixo. Então, pessoal, isso aqui é um jeito bem simples de você estar lendo o negócio em português e estar fazendo o seu código para entradas digitais e saídas digitais também. Como é que fica aquele código lá, né? Tá? Aqui ainda coloquei um delay de 100, né? Porque eu quero que vocês entendam. O Arduino, pessoal, às vezes é tão rápido, que às vezes a gente tem que colocar um delay para ele lá, né? Para ele segurar um pouquinho a onda. Senão, a leitura do botão, ela vai ser tão efetiva que se você tirar o dedo do botão e apertar de novo, ele nem vai apagar o LED. Tá? Não vai dar tempo de apagar o LED. Vamos ver outro exemplo agora aqui, que é uma entrada analógica. Ok? Uma entrada analógica. Bom, vamos ver aqui uma entrada analógica assim. Da mesma forma, pessoal, eu acabei colocando... Aliás, eu ia colocar um resistor aqui assim de 10K, depois eu vou acabar tirando isso aqui. Essa instrução agora aqui. Bom, tá. Então, qual que é a ideia? Eu coloquei aqui um potenciômetro, tá certo? O potenciômetro, a gente coloca essa capinha, pessoal, que chama Kinobi, tá certo? 1K, Kinobi, né? Kinu, né? E aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou estar acionando, né, o pino 3, né, onde eu vou mapear e ler o pino analógico A0, que está na porta A0, bom? E numa faixa de 0 a 255. Aqui, pessoal, eu vou dar uma pequena explicaçãozinha de PWM, né? Daqui a pouquinho a gente vai ver PWM, tá? Então, imagine que você está andando de bicicleta, tá certo? Se você pedalar continuamente, a sua bicicleta vai continuar andando. Se você der uma pedalada e você parar um pouquinho de pedalar, aí você dá outra pedalada, a sua bicicleta vai continuar andando da mesma forma, pessoal. Só que no primeiro caso, a bicicleta vai andar mais rápido. E no segundo caso, a bicicleta ela vai acabar andando um pouquinho mais devagar. Quanto menos pedalada você der, mais devagar a bicicleta vai. Quanto mais pedaladas você der, mais rápido você vai andar. O que vai acontecer com o nosso LED? Imagine que eu estou mandando energia e parando de mandar energia. O PWM vai funcionar dessa forma, pessoal. Então, se eu mandar energia continuamente, o LED vai acender no máximo. Se eu mandar um pouquinho de energia, para, um pouquinho de energia, para, um pouquinho de energia, para, ele vai acabar acendendo menos, né? Bom, então vamos ver aqui no exemplo aqui, o LED está apagado. Eu vou girar aqui, ó. Olha o LED começando a acender, vai acender mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. Pronto. Tá? Vou passar um pouquinho mais devagar, porque não sei se a transmissão para vocês está chegando aqui na velocidade aqui, ó. Então, vou trazer aqui até esse ponto. Né? Vai parecer que está na mesma quantidade. Vamos trazer até a metade aqui, ó. O LED um pouquinho mais fraco.
né? Opa. Tá? Ah, desculpa, que isso aqui que é o nosso... Ele é de 10K, né? Bom, coloquei um resistor, um potencial de 10K, né? Aqui dentro, aqui, para a gente estar vendo. Tá? Eu coloquei aqui um resistor de 330. Se eu quisesse acender isso aqui um pouquinho mais forte, eu colocaria o resistor. Por que eu coloquei 330? Porque quando eu estava dando a aula no kit, o menor resistor que tinha na caixinha era 330. Então, por isso que eu fiz a aula com os alunos com 330. Então, aqui não tem problema. Se eu coloquei maior aqui, não tem muito problema. Podia colocar de 180 ohms aqui? Poderia. Bom, e o nosso potenciômetro aqui, ó. Coloquei um potenciômetro de 10K. E esse potencial de 10K, pessoal, está controlando essa porta aqui, a porta A0. Uma porta analógica. Professor, como é que você fez o PWM? A porta 3, pessoal. É uma porta de ondinha. Vamos ver aqui o código aqui assim? Bom, então vamos ler isso aqui, que vai aparecer em português. Definir o pino 3 como, tá certo? Agora eu não vou definir ele como alto e baixo, não é mais digital, pessoal. Tá? Eu acabei de tornar essa minha porta agora aqui uma porta PWM, tá certo? Uma porta analógica, nesse exemplo aqui. Bom, então aqui, ó, mapear. Quando eu falo mapear, pessoal, é que eu vou pegar aquele nosso resistor de 10K e vou dividi-lo, basicamente, em 255 faixas. Certo? O nosso sinal analógico, ele vai do 0 a 255. São 256 valores. Eu posso ter 256 valores de luminosidade dentro do LED. Tudo bem que nem sempre a nossa vista consegue enxergar uma diferença tão grande, né? Então, mas ele vai transformar para a gente isso daqui. Ok? Tá. Então, como é que ficou o código? Assim, ó. Pin mode, tá certo? O nosso pino A0, ele é uma entrada. A nossa entrada analógica. Pin mode, o nosso pino 3, ele é uma saída. E aqui, pessoal, é o nosso analog write. Tá certo? A nossa saída analógica. A gente vai escrever analogicamente. Em qual pino que eu vou escrever? Eu vou escrever no pino 3. Aí tem esse nome grandão, que é o map. Eu vou mapear a leitura do A0, tá? Só para vocês entenderem, pessoal, quanto que é sensível o Arduino. Eu tenho 1024 valores. Eu consigo ler 1024 valores diferentes. Tá? Só que eu vou transformar isso aqui entre 0 e 255, porque eu só tenho 255 valores de saídas analógicas. Professor, por que eu preciso de 0 a 1024? Vai medir temperatura, pessoal. Temperatura tem valores com casas decimais. E depois eu vou precisar de tanto valor. Quer dizer, imagine medir 1024 valores de temperaturas diferentes. Claro que a gente projeta para a gente ler determinados valores. E 1024 é bastante. E depois colocado um delay. Delay é um atraso de 10 milissegundos para que essa leitura seja mais eficaz. Tá bom? Vamos ver aqui agora o PWM mesmo, pessoal. Tá bom? Em si. Bom? Então, eu coloquei aqui um exemplo de uma porta PWM. Certo? E dessa vez, pessoal, coloquei aqui um osciloscópio. Olha que legal, ó. Ah, professor, quer dizer que isso aqui dá para a gente montar circuitos de eletrônica mesmo sem o Arduino? Pode montar também. Tá? Dessa vez eu coloquei aqui um osciloscópio para a gente ver a intensidade. Tá? Ó, máximo, mínimo. Tá vendo o nosso LED acender e apagar aqui? Ó? Vou dar uma ampliada aqui. Ó. E vamos ver aqui o nosso osciloscópio. Olha lá. Aonde, pessoal, essa parte aqui no alto é a parte que eu estou mandando energia. E a parte embaixo é a parte que eu não estou mandando energia. Então, eu mando lá quase 100% eu estou mandando energia e depois, no outro momento, praticamente 0% eu mandando energia. E você pode ver aqui o nosso LED, né, que está aqui embaixo, aqui, ó. Ele vai clareando um pouquinho mais. Ele mal chega a apagar, né, porque no fundo é tão rápido o momento, né? Então, ele vai acabar
acendendo no máximo e depois acendendo no mínimo. Ok? Isso aqui é uma porta PWM, pessoal. Lembre-se do exemplo que eu coloquei da bicicleta. Ok? Então, aqui está o código do nosso PWM. Tá certo? Então é o seguinte. Eu vou fazer uma contagem para cima. Tá certo? Que vai de 5 em 5. E vai ser brilho. O brilho do nosso LED. Lembre-se, pessoal, que o nosso PWM vai de 0 até 255. Bom? Então, eu vou definir o brilho como, aliás, o pino 3 como brilho. O brilho que eu vou mandar. Quando eu vou, pessoal, de 0 a 255, eu tenho que voltar, né? Então, eu vou de 255 a 0. Para parecer muito bonitinho, né? Eu acabo colocando agora aqui, ó, que em vez dele ir up, seria para cima, eu vou para baixo. E coloquei aqui um delay pequenininho, 30 milissegundos, para que eu consiga ver. Senão ele vai acender e apagar tão rápido que a gente nem vai acabar percebendo. Ok? Tá. Então, eu vou falar um pouquinho da programação aqui assim, só que o nosso tempo é meio curtinho, temos 15 minutinhos para a gente ver aqui, né? Mas é o seguinte, aqui eu coloquei todos os detalhes de cada parte da tela da programação com o programa chama Sketch, tá? Do próprio Arduino, ok? Às vezes precisamos acrescentar bibliotecas, é onde você adiciona a biblioteca, ok? Tá? Então, um exemplo, eu quero mexer com um servo, tá certo, pessoal? É um tipo de motorzinho específico, tá? Então, tem aqui um exemplo do programa completo, ok? As duas áreas que eu já comentei, setup. Começamos sempre programando setup, pessoal. Definindo cada pino do nosso Arduino. O que vai ser o quê? E depois, pessoal, a área do loop, tá certo? A área que vai se repetir infinitamente dentro do seu Arduino. Bom? Então, aqui um exemplo que a gente já fez. A linguagem que você deveria aprender, né? Coloquei aqui, não é C, não, tá bom, pessoal? Mas entre C e C++, é a linguagem mais próxima que tem para a gente estar programando dentro do Arduino. Ok? A linguagem que você deveria estar aprendendo. Aqui são alguns tipos de dados e os valores que eles admitem. Bom? E aqui um exemplo para o que são constantes. Ao invés de eu chamar 13, o pino 13, né, eu posso chamar LED, pino 1, dar um nome para ele. Tá bom? E vamos passar um pouquinho isso aqui, que isso aqui é a parte de programação, e aqui são comentários para você acabar entendendo depois também aqui. Eu deixei, mantive no material, né, para vocês terem depois uma referência do que deve ser continuado a ser estudado em cima disso daqui. Bom? Então, eu coloquei aqui um outro exemplo. Ok? Eu considero isso aqui, pessoal, que é uma coisa seguinte. Se é tão fácil programar um semáforo, né? Por que não criar projetos para semáforos um pouco mais inteligentes? Tá? Aqui o que eu fiz? Eu fiz apenas uma sequência, tá? Que eu vou acendendo todos eles e depois apago os 3 de uma única vez. Bom, vamos ampliar aqui, para ficar aqui nesse cantinho aqui. E vamos acompanhar o código e ver como que a coisa funciona. Bom, então aqui tem a numeração dos pinos. Estou usando o pino 11, 10 e 9. E coloquei também, pessoal, os fios nas mesmas cores para ficar mais fácil para o entendimento. Ok? Então, qual que é a ideia? Vou pegar aqui, ó, pino 11, vou acender, vou esperar um segundo o pino 10, um segundo o pino 9 e vou acender também. Quem que é o pino 11? É o verde. Quem que é o pino 10? O amarelo. Quem que é o pino 9? O vermelho.
Depois que eu passar isso aqui, pessoal, eu mando apagar os 3. Tá? O que eu vou pedir depois que a gente acabar aqui? Tenta abrir aqui, tenta alterar essa ordem aqui e tenta fazer a sequência de um semáforo. Como que o semáforo acende, em qual sequência que ele trabalha em cima disso daqui. E você vai ver que é muito fácil, simplesmente arrastando somente esses objetos ou puxando mais algum objeto que você precisa aqui, para você poder fazer uma sequência idêntica de semáforo. Ok? Vamos avançar agora aqui assim. Bom, então aqui está o projetinho aqui, colocado aqui a sequência, e aqui está o código. O que esse código é? É a tradução disso daqui, pessoal. É pegar esses caras aqui, ele pega esses caras aqui, traduz e faz esse carinha agora aqui. Bom? Então aqui são os operadores, mas depois não vai dar tempo para a gente entrar em cada um desses aqui. Bom? Esse aqui é um projetinho parecido de apertar lá o botão, né? Então vamos pegar um aqui. Vamos pegar esse exemplo agora aqui. Bom? Eu não sei quantos de vocês são um pouquinho mais velhos e assistiram um seriado chamado Super Máquina. Tá? Eu já. Opa! Olha o efeito da Super Máquina para colocar na frente do seu poçante lá, ó. Certo? Quer colocar isso daqui. Detalhe, esse projetinho aqui, só pegando esse exemplinho aqui, utilizando o Arduino dentro de um carro, pessoal, tá? É um projeto que você pode cobrar 200, 300 reais e você vai gastar aqui de material uns 50, 60 reais, tá? Você vai acabar gastando mais de plástico do que de Arduino e LED para estar colocando lá no seu carro. Você pode colocar até mais LEDs e fazer isso aqui ser mais rápido, né? Em cima disso daí. Bom? Eu vou ter que passar um pouquinho para frente aqui assim. E novamente, pessoal, aqui tem o código para vocês depois estar dando uma estudada em cima disso daqui. Bom? Então aqui eu coloquei um outro exemplo também de apertar-se um botão. Ok? Apenas aqui, né? E um projeto um pouco diferente, né? Para quem tivesse lá se desafiado para poder fazer o semáforo, né? Olha lá, o vermelho, depois o amarelo e depois o verde. A sequência está errada. Propositadamente acontece para você depois descobrir como é que funciona essa sequência. Tá? Então, coloquei aqui assim mais um exemplinho com mais uma sequência, né? Para estar colocando aqui assim. Desculpa somente a pressa aqui no finalzinho, pessoal, somente para a gente estar cumprindo em cima disso daqui, né? Bom, que o último slide aqui assim. Mas deixa eu quero mostrar só um projeto aqui. Cadê aqui? Só que tem dentro desses monte de projetos aqui. Cadê? Tá? Tem acionamento de motores, tem um monte de coisa, tudo isso aqui eu compartilho, todos esses projetos aqui. A única parte que não me dá chance de procurar dentro dos meus projetos o meu próprio, um exemplo de projeto, né? Bom. Tá. Aqui eu posso controlar a luminosidade, tá certo? E posso escrever mensagens dentro de displays. Isso aqui é um LDR, tá bom, pessoal? Fala no sensor de luminosidade. Não era esse projeto que eu queria achar, quero achar um outro aqui ainda. Para a gente poder... Eu deixei na mão. Aqui, cadê? Esse cara aqui, pronto. Bom, tá.
Isso aqui, pessoal, é um projeto desenvolvido na Índia, tá? Eu peguei aqui como exemplo, que é o seguinte, assim, se você chegar perto, imagine esse carinha aqui no meio aqui, como uma porta. Se você chegar muito perto da porta, a porta abre automaticamente, tá? Ele tem também um sensor de presença e um sensor de temperatura, que é o seguinte, antes de você chegar em casa, esse sensor de temperatura é o seguinte, se a temperatura se ela ficar acima de 20 graus, ele liga o ventilador da sua casa automaticamente, que vai ser representado por esse motor aqui, tá? Então, vou ter que demonstrar as coisas de forma separadas. E detalhe, pessoal, só estou usando um Arduino. E ainda tem aparecendo mensagem nele, tá? Então, vou colocar aqui, ok? Está mostrando que a porta está fechada, a temperatura 24,71. E aqui o nosso ventilador está ligado. Bom, então vou começar baixando a temperatura aqui, vou colocar ela aqui para 9 graus. O nosso ventilador para de funcionar em casa. Tá certo? Tá? Pode ver que aquela temperatura aqui mostrando que está off agora o ventilador. Vou aumentar a temperatura nele agora aqui. Ou 50, né? 50 não. Cadê? 32. Tá? Não ligou. Que era para estar ligado aqui, ó. Ele só esqueceu de mudar para on aqui, né? Mas agora o nosso ventilador está ligado. Agora vamos abrir a porta. Tá? A porta é esse carinha agora aqui. Eu tenho aqui o meu sensor de presença. Se você ficar menos de 40 centímetros da porta, ó, 43, 42, 40, 38, a porta abriu, olha lá. A porta abriu. Tá? A porta vai ficar aberta durante 2 segundos, mas se você continuar ali na porta, a porta não fecha. Então eu vou ter que me afastar, ó, uma distância razoável aqui, aí ele foi lá e a porta fechou. A outra coisa é o sensor de presença. Tá? Eu tenho que diminuir agora um pouquinho agora aqui. No sensor de presença... Ah, caramba. Ele está trazendo aqui o sensor para aqui. Deixa eu ver se ele vai de novo aqui. Não sei porque ele está pegando agora aqui o sensor agora aqui. Cadê? Vamos clicar nesse cara aqui. Vou trazer ele para cá. Pronto. Beleza. É que ele está bem longe aqui, ó. Pronto. Agora eu consigo trazer ele aqui. Ó, miserável. Vem aqui. Ó, não sei se vocês estão percebendo, de acordo com a posição, conforme vai se mexendo a bolinha, esses LEDs aqui embaixo, que colocou 6 LEDs aqui, ó, eles dão uma piscada. Da mesma forma que, literalmente, o sensor está acendendo, que está mostrando que está reconhecendo a pessoa, né? Ele está fazendo aqui a pessoa aqui dentro aqui. Se eu ficar aqui, ó, estou fora da área, né? Ok? Vamos abrir a porta de novo aqui. Tá? Ele está voltando agora aqui. Aí tinha uma posição aqui que a porta ficava aberta. Se você estivesse se mexendo ali, a porta tá. O que eu quis mostrar com esse exemplo aqui, pessoal, tá? Esse cara aqui é só o display, tá, pessoal? Tá? Isso aqui é contraste. Esse display ele tem contraste. O que eu quis mostrar aqui, que com um simples Arduino, tá? Um simples Arduino, eu estou conseguindo aqui controlar 3 coisas diferentes dentro da minha casa e ainda tendo uma telinha mostrando, né? Ó, quando eu abrir a porta aqui, vamos abrir a porta da última vez aqui só para ficar claro aqui, ó. Olha lá. Ainda escreveram na tela que a porta foi aberta, que a porta está aberta. Tá? Só no ventilador aqui, que eu não sei por que aquele não desligou aqui, aparece off. E não está aparecendo on. Mas aqui é só questão da programação dele aqui, né? 89 graus, a casa já pegou fogo, né? Bom, então, pessoal, o que eu tinha para mostrar
nessa mini aula, vou colocar assim, né, é uma exploração para quem ainda não se aventurou a utilizar Arduino, ou para fazer um projeto com Arduino, né, dá para ver que é bem tranquilo, né, trabalhar isso aqui. Se eu quiser fazer um novo projeto, né, vamos criar um novo circuito agora aqui. Só arrastar aqui, ó, colocar uma protoboard. Tá? Só arrastar o Arduino, colocar aqui o Arduino. Bom, um clique, um clique, um clique, um clique. Muda a cor do fio. Bem intuitivo isso aqui, pessoal. Certo? Olha lá. Acabei de fazer aqui. Quero colocar minha alimentação 5 volts. Vou lá e coloco aqui em vermelho. Bom. E depois aqui só arrastar os componentes. Venho lá, coloco um LED. Né? Coloco o resistor. Não mostrei como é que vira, né? Aqui ele tem aqui, ó, girando aqui, ó. Pronto, girei o resistor aqui. Nesse cantinho. Ele tem o voltar também, se eu coloquei uma coisa no local errado, né? E depois, só puxar lá o fiozinho. E se quer mudar a cor, muda a cor. Se não quer mudar a cor, não muda a cor. Mudar o valor dos componentes, dá 2 cliques, né? Ou um clique em cima do componente. Bom, está com resistor de 1K. Vou lá colocar 180 ohms. Pronto. E pronto, meu circuito já está funcionando. Dá sempre um nome maluco, né? Entendeu? Então aqui, vamos colocar assim, LED 01. Pronto. Dei um nome. Clico aqui no Tinkercad aqui. E o meu projeto LED 01 está aqui. Ele vai sempre criar como privado, né? Vou vir aqui. Propriedades. E vou colocar ele como público. Pronto. Salvei as alterações. Esse meu projeto agora aqui está disponível para qualquer pessoa. Tá? Total que eu tenho aqui assim, eu tenho 403 projetos já colocados aqui dentro, aqui, né? A gente vai adicionando cada aula que vai dando isso aqui, vai acrescentando mais algum projeto. Não sei, professor João, era mais ou menos isso? Sim. Você está esperando? Não, tá ok. É isso mesmo, Wellington. E pena que não dá para ser presencial, né? Porque se fosse presencial, aí o pessoal podia ir perguntando no decorrer, né, das coisas. Inclusive, tem uma pergunta aqui, ó, do Yuri Bernardo ali no chat, ali, perguntando se dá para usar o Java ali para programar isso aí. Não é nativo Java, Yuri, tá? Isso daqui fala, a linguagem mais próxima que tem é a linguagem C, da programação que tem. Tem alguém mais que gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Pode escrever aqui no chat alguma coisa aí. Então, professor, fala. Pode só falar. Perdão. Professor Wellington, se eu quiser usar um controle PWM no motor, tipo, vou executar um projetinho lá de um carrinho de controle remoto, mas eu quero usar um PWM no avanço dele, para eu controlar a aceleração. Eu vou ser limitado a um motor de 5 volts? Não, com um simples transistor acontece, eu consigo controlar uma tensão a mais. Normalmente, fala motores de carrinho, o que a gente faz? A gente vai ter uma bateria para o Arduino e uma bateria para o motor. Entendeu? E aí você pode colocar o motor da tensão que você quiser, entendeu? Aí eu coloco um transistor e aí eu controlo através desse transistor o PWM. Ah, entendi, então. Assim fica mais claro para mim, porque ali o professor falou que fica limitado a 5 volts no Arduino, né? Então... o Arduino, a limitação do Arduino é 5 volts, mas para acionamento de motores a gente coloca uma bateria em separado. Um exemplo, eu posso ligar comprar uma bateria aquelas de moto, de 12 volts,
Aí eu posso alimentar, inclusive, os dois, entendeu? E aí, só que é o seguinte, só que aí na saída do Arduino vai ser para 5 volts. Entendi. Não, tranquilo então, professor. Ou a gente coloca também o que a gente chama tem o driver, tá? Um exemplo para motor de passo, a gente coloca um driver, e o driver que no fundo controla a tensão maior para esse motor de passo. Entendi então como é que funciona. Beleza. Quem que estava perguntando? Quem que estava perguntando? Perguntar aqui? Pode falar. Quem era o Eu queria saber se o Arduino ele tem saídas seguras para fazer projeto para NR12, assim, alguma automação, se é possível. Olha, não, a questão que é o seguinte, assim, a gente vai utilizar o Arduino para fazer prototipação. Em um projeto final, o que eu faço? Eu pego o microcontrolador dele, tiro, soldo ele numa placa, e aí sim eu utilizo ele como um projeto final. Então, dá você fazer projetos finais, mas não utilizando a própria plaquinha do próprio Arduino como um todo, né? Você tira, porque no fundo, alguns são soquetados, né? Eu tiro do soquete ali, coloco numa outra placa, faço a solda, e aí sim é um projeto final. Mas ele dentro dessa estrutura que eu estou mostrando para vocês aqui, não, aí não dá para a gente fazer alguma coisa em definitivo, a não ser para a nossa casa, que coloca dentro de uma caixinha, tem umas caixinhas próprias lá, e coloca isso daqui. Mas para um projeto maior, eu tiro ele lá e faço uma solda, e faço um exemplo, no próprio motor de portão. Não faz sentido ter uma coisa soquetada, porque o motor vai vibrar. Então ele vai acabar até se encaixando mecanicamente, calor, sol e chuva, né? Entendeu? Certo. E queria fazer outra pergunta. É possível também ligar algumas válvulas pneumáticas neles também? Nas saídas? Assim, Sim, coisa pequena. Então, dá para você colocar, mas da mesma forma que eu respondi o seu colega, acontece. Se tiver uma parte em que eu vou precisar um pouquinho mais de tensão, aí eu vou precisar. Agora, se for uma válvula pneumática, por exemplo, que está esperando um sinal de 5 volts, que tem umas coisas já pré-prontas, aí não, o que acontece? Você manda o sinal, a válvula pega, ela dispara, abre uma portinhola. Aí você zera o sinal, a portinhola volta. Entendeu? Ok. Normalmente, Obrigado, em fábrica, isso é feito num CLP, tá? Tá certo, então. Obrigado, viu, pela explicação. Tranquilo. Ok, pessoal. Mais alguma pergunta ou fechamos? Wellington. Então apareça aí na tela, Wellington, para nós ver você. Opa, deixa eu aparecer aqui na câmera, aqui assim. Tá? Aqui o professor Carequinha aqui, ó. Tranquilo aí, pessoal? Tudo bem? Tá? Eu montei toda uma... Eu vou interromper aqui. Eu vou interromper a gravação aqui, ó. Aham. Tá.